Catelyn. Entre todos os quartos da Torre Grande de Winterfell, os aposentos de Catelyn eram os mais frequentes. Ela raramente tinha de acender uma fogueira. O castelo tinha sido construído sobre nascentes naturais de água quente, e as águas escaldantes corriam pelas suas paredes e quartos como o sangue pelo corpo de um homem, afastando o frio dos salões de pedra, enchendo os jardins de vidro com um calor úmido, impedindo o congelamento da terra. Lagoas ao ar livre fumegavam noite e dia numa dúzia de pequenos pátios. Isso, no verão, era coisa pouca. No inverno, era a diferença entre a vida e a morte. O banho de Catelyn era sempre quente e cheio de vapor, e suas paredes, mornas ao toque. O calor lembrava-lhe correr rio, dias ao sol com Lysa e Edmure, mas Ned nunca conseguira se habituar. Os Stark eram feitos para o frio, dizia-lhe, e ela ria e respondia que neste caso tinham certamente construído seu castelo no lugar errado. Por isso, quando terminaram, Ned rolou e saltou para fora da cama, como já fizera 1000 vezes antes. Atravessou o quarto, afastou as pesadas tapeçarias e abriu as altas e estreitas janelas uma a uma, deixando entrar o ar da noite. O vento rodopiou à sua volta quando parou para olhar a escuridão, nu e de mãos vazias. Catelyn puxou as peles até o queixo e o observou. Parecia de certo modo menor e mais vulnerável, como o jovem com quem se casara no septo de Correr Rio havia 15 longos anos. Seus rins ainda doíam da urgência do amor. Era uma dor boa. Conseguia sentir a semente dele dentro de si. Rezou para que pudesse aí brotar. Tinham-se passado 3 anos desde Rickon. Ela não era velha demais. Podia lhe dar outro filho. Vou dizer-lhe que não, disse Ned quando se voltou de novo para ela. Tinha os olhos assombrados por fantasmas e a voz espessa de dúvidas. Catelyn sentou-se na cama. Não pode. Não deve. Meus deveres estão aqui no norte. Não tenho nenhum desejo de ser a mão de Robert. Ele não o compreenderá. E agora um rei, e os reis não são como os outros homens. Se recusar a servi-lo, ele quererá saber por quê, e mais cedo ou mais tarde começará a suspeitar de que se opõe a ele. Não vê o perigo em que nos colocaria. Ned abanou a cabeça, recusando-se a acreditar. Robert nunca me faria mal, nem a nenhum dos meus. Éramos mais próximos que irmãos. Ele me adora. Se lhe disser que não, ele rugirá, praguejará e estrondeará, e uma semana mais tarde estaremos juntos a rir do assunto. Conheço o homem. Conhece o homem, disse ela. O rei é um estranho para você. Catelyn recordava o lobo gigante morto na neve, com o chifre quebrado profundamente alojado na garganta. Tinha de fazê-lo compreender. O orgulho é tudo para um rei, meu senhor. Robert percorreu toda esta distância para vê-lo, para lhe trazer estas grandes honrarias, não pode atirá-las à cara. Honrarias? Ned soltou uma gargalhada amarga. Aos seus olhos, sim, disse ela. E aos seus? Aos meus também, exclamou ela, agora zangada. Porque ele não compreendia. Oferece o próprio filho em casamento à nossa filha, que outro nome daria a isso? Sansa pode vir um dia a ser rainha. Os filhos deles poderão governar da muralha até as montanhas de Dorne. O que tem isso de errado? Deuses, Catelyn, Sansa tem só 11 anos, Ned respondeu. E Joffrey a ponto. Ela acabou a frase por ele. Príncipe da coroa, herdeiro do trono de ferro. E eu só tinha 12 anos quando meu pai me prometeu o seu irmão Brandon. Aquilo trouxe um trejeito amargo aos lábios de Ned. Brandon. Sim. Brandon saberia o que fazer. Sabia sempre. Tudo estava destinado a Brandon. Você, Winterfell, tudo. Ele nasceu para ser mão do rei e pai de rainhas. Eu nunca pedi para que este cálice me fosse transmitido. Talvez não, disse Catelyn, mas Brandon está morto, o cálice foi transmitido, e agora você deve beber dele, goste ou não. Ned virou-lhe as costas, devolvendo o olhar à noite. E ficou observando talvez a lua e as estrelas, talvez as sentinelas na muralha. Então Catelyn enterneceu-se ao ver sua dor.
Eddard Stark casara com ela ocupando o lugar de Brandon, como mandava o costume, mas a sombra do irmão morto ainda pairava entre eles tal como a outra, a sombra da mulher que dera à luz seu filho bastardo. Preparava-se para se aproximar dele quando alguém bateu à porta, sonora e inesperadamente. Ned virou-se, franzindo o olho. Que é? A voz de Desmond soou através da porta. Senhor, Mestre Luwin está lá fora e suplica uma audiência urgente. Disse-lhe que deixei ordens para não ser incomodado. Sim, senhor. Ele insiste. Muito bem. Mande-o entrar. Ned atravessou o quarto na direção de um roupeiro e enfiou-se num roupão pesado. Catelyn subitamente percebeu como tinha ficado frio. Sentou-se na cama e puxou as peles até o queixo. Talvez devêssemos fechar as janelas, sugeriu. Ned anuiu de forma ausente. Mestre Luwin foi introduzido no aposento. O mestre era um pequeno homem cinzento, como seus olhos, rápidos, que viam muito. Os cabelos, o pouco que os anos lhe tinham deixado, eram cinzentos. Sua toga era de lã cinza ornamentada com pelo branco, as cores do Stark. As grandes mangas pendentes tinham bolsos escondidos no interior. Luwin passava a vida a enfiar coisas nessas mangas e a delas extrair outras mais. Livros, mensagens, estranhos artefatos, brinquedos para as crianças. Com tudo o que mantinha escondido nas mangas, Catelyn surpreendia-se de o Mestre Luwin ser capaz de erguer os braços. O mestre esperou até que a porta fosse fechada atrás de si antes de falar. Meu senhor, disse a Ned, perdoa-me por perturbar seu descanso. Foi-me deixada uma mensagem. Ned parecia irritado. Foi-lhe deixada. Por quem? Chegou um cavaleiro? Não fui informado. Não houve nenhum cavaleiro, senhor. Apenas uma caixa de madeira esculpida, deixada sobre a mesa do meu observatório enquanto eu cochilava. Meus servos não viram ninguém, mas deve ter sido trazida por alguém da comitiva do rei. Não recebemos nenhum outro visitante vindo do sul. Uma caixa de madeira, você diz? Falou Catelyn. Lá dentro vinha uma nova lente de qualidade para o observatório, aparentemente proveniente de Mir. Os fabricantes de lentes de Mir não têm igual, Ned franziu a testa. Catelyn sabia que ele tinha pouca paciência para aquele tipo de coisa. Uma lente, disse. Que tem isso a ver comigo? Fiz-me a mesma questão, disse o mestre Luwin. Era claro que havia ali mais do que parecia. Sob o peso de suas peles, Catelyn estremeceu. Uma lente é um instrumento para auxiliar a visão. De fato, o mestre levou os dedos ao colar da sua ordem. Uma corrente pesada, apertada em torno do pescoço sob a toga, com cada elo forjado de um metal diferente. Catelyn podia sentir o terror a agitar-se de novo dentro dela. O que é que eles querem que vejamos mais claramente? Foi isto mesmo que me perguntei. Mestre Luwin retirou um papel muito bem enrolado de dentro da manga. Encontrei a verdadeira mensagem escondida num fundo falso quando desmantelei a caixa em que a lente tinha vindo, mas não é para os meus olhos. Ned estendeu a mão. Então dê-me. Luwin não se mexeu. Meus perdões, senhor. A mensagem também não é para o senhor. Está marcada para os olhos da senhora Catelyn, e apenas para ela. Posso me aproximar? Catelyn anuiu, faltando-lhe a confiança necessária para falar. O mestre colocou o papel na mesa ao lado da cama. Estava selado com uma pequena gota de cera azul. Luwin fez uma reverência e começou a retirar-se. Fique, ordenou-lhe Ned. Sua voz era grave. Olhou para Catelyn. Que se passa? Senhora, está tremendo. Tenho medo, ela admitiu. Esticou o braço e pegou na carta com mãos trementes. As peles caíram, revelando sua nudez olvidada. Na cera azul encontrava-se o selo do falcão e da lua da casa Arryn. É de Lysa. Catelyn olhou para o marido. Não o deixará contente, ela disse ao marido. Há dor nesta mensagem, Ned. Posso senti-la. Ned franziu a sobrancelha, e uma sombra cobriu seu rosto. Abra. Catelyn quebrou o selo. Seus olhos moveram-se sobre as palavras. A princípio pareceu não encontrar nenhum sentido.
mas depois se recordou. Lisa não deixou nada ao acaso. Quando éramos meninas, tínhamos uma língua privada. Consegue lê-la? Sim, admitiu Kathleen. Então nos conte o que diz. Talvez deva me retirar, disse o mestre Luvin. Não, Kathleen pediu. Precisaremos do seu aconselhamento. Atirou as peles para o lado e saiu da cama. Ao caminhar pelo aposento, sentiu na pele nua o ar da noite, tão frio como uma sepultura. Mestre Luvin afastou o olhar. Até Ned pareceu chocado. Que está fazendo? Perguntou. Estou acendendo fogo, ela informou. Encontrou um roupão e encolheu-se para dentro dele, ajoelhando-se depois junto à lareira fria. O mestre Luvin, começou Ned. O mestre Luvin pôs no mundo todos os meus filhos, disse Kathleen. Isto não é obra para falsos pudores. Enfiou o papel entre os gravetos e colocou os troncos mais pesados por cima. Ned atravessou o quarto, agarrou-lhe o braço e a pôs de pé. Segurou-a assim, com o rosto a polegadas do dela. Minha senhora, diga. O que era esta mensagem? Kathleen ficou tensa sob o aperto. Um aviso, disse com suavidade. Se tivermos perspicácia para escutá-lo. Os olhos dele perscrutaram seu rosto. Prossiga. Lisa diz que Jon Arryn foi assassinado. Os dedos dele endureceram no seu braço. Por quem? Os Lannister, ela disse. A rainha. Ned largou o braço. Havia profundas marcas vermelhas na pele dela. Deuses, murmurou. Sua voz estava rouca. Vossa irmã está doente de dor. Não pode saber o que diz. Mas sabe, disse Kathleen. Lisa é impulsiva, sim, mas esta mensagem foi cuidadosamente planejada e inteligentemente escondida. Ela sabia que, se a carta caísse nas mãos erradas, isto significaria a morte. Para arriscar tanto, deve ter mais que meiras suspeitas. Kathleen olhou para o marido. Agora realmente não temos escolha. Você tem de ser a mão de Robert. Tem de ir com ele para o sul e saber a verdade. Viu de imediato que Ned tinha chegado a uma conclusão muito diferente. As únicas verdades que conheço estão aqui. O sul é um ninho de víboras que eu faria bem em evitar. Luvin puxou a corrente de seu colar no local onde lhe irritara a pele suave da garganta. A mão do rei possui grande poder, senhor. Poder para descobrir a verdade sobre a morte de Lord Arryn, para trazer seus assassinos à justiça do rei. Poder para proteger a senhora Arryn e seu filho, se o pior se confirmar. Ned olhou desamparado em torno do aposento. O coração de Kathleen apiedou-se dele, mas sabia que ainda não podia tomá-lo nos braços. Primeiro a vitória tinha de ser conseguida, para o bem de seus filhos. Você diz que ama Robert como a um irmão. Gostaria de ver seu irmão rodeado pelos Lannister. Que os outros levem os dois, murmurou Ned em tom sombrio. Virou-lhes as costas e foi até a janela. Ela nada disse, assim como o mestre. Esperaram, calados, enquanto Eddard Stark dizia um silencioso adeus à casa que amava. Quando por fim se afastou da janela, tinha a voz cansada, repleta de melancolia, e um leve brilho úmido nos cantos dos olhos. Meu pai foi uma vez para o sul, a fim de responder à convocatória de um rei. Nunca mais regressou para sua casa. Um tempo diferente, disse mestre Luvin. Um rei diferente. Sim, disse Ned com uma voz entorpecida. Sentou-se numa cadeira perto da lareira. Kathleen, você ficará aqui em Winterfell. As palavras foram como um sopro gelado que atravessava seu coração. Não, respondeu, de súbito temerosa. Seria aquela sua punição. Nunca voltar a ver o rosto dele, nem sentir seus braços em volta do seu corpo. Sim, disse Ned, num tom de quem não toleraria discussões. Deve governar o norte em meu nome enquanto trato dos recados de Robert. Tem de haver sempre um Stark em Winterfell. Robb tem 14 anos. Em breve será homem feito. Tem de aprender a governar, e eu não estarei aqui para ajudá-lo. Faça-o tomar parte dos conselhos. Ele tem de estar pronto quando sua hora chegar. Que os deuses permitam que ela não chegue por muitos anos, murmurou mestre Luvin.
Mestre Luvin, confio em vos como no meu próprio sangue. Dê a minha esposa a sua voz em todas as coisas grandes e pequenas. Ensine a meu filho aquilo que ele precisa saber. O inverno está para chegar. Mestre Luvin anuiu com gravidade. Então caiu o silêncio, até Catelyn reunir coragem e colocar a questão cuja resposta a mais temia. E as outras crianças? Ned levantou-se e tomou-a nos braços, trazendo-lhe o rosto para junto do seu. Rickon é muito novo, disse, com suavidade. Deve ficar aqui contigo e com Robb. Os outros levarei comigo. Eu não suportaria, disse Catelyn, tremendo. Tem de suportar, disse ele. Sansa deverá desposar Joffrey, isto é agora claro. Não devemos lhes dar bases para suspeitar da nossa devoção. E já é mais que tempo de Arya aprender os costumes de uma corte do sul. Dentro de poucos anos também ela estará em idade de casar. Sansa brilharia no sul, pensou Catelyn para si própria. Os deuses bem sabiam como Arya precisava de requinte. Relutantemente, abriu mão delas no coração. Mas Bran não. Bran nunca. Sim, disse, mas, por favor, Ned, pelo amor que me tem, deixe que Bran fique aqui em Winterfell. Ele só tem 7 anos. Eu tinha 8 quando meu pai me enviou para ser criado no ninho da águia, ele respondeu. Sir Roderick me disse que existem maus sentimentos entre Robb e o príncipe Joffrey. Isto não é saudável. Bran pode construir uma ponte sobre essa distância. É um rapaz amável, rápido para rir, fácil de amar. Deixe que cresça com os jovens príncipes, deixe que se torne seu amigo como Roberto se tornou Miel. Nossa casa ficará mais segura assim. Ele tinha razão, e Catelyn sabia. Mas isto não tornava a dor mais fácil de suportar. Então perderia todos os 4, Ned e ambas as meninas, e o seu doce, amoroso Bran. Só lhe restariam Robb e o pequeno Rickon. Já se sentia só. Winterfell era um lugar tão vasto. Então mantenha-o longe das muralhas, ela disse com bravura. Você sabe como Bran gosta de escalar. Ned secou-lhe as lágrimas nos olhos com beijos, não lhes dando tempo de cair. Obrigado, senhora minha, murmurou. Isto é duro, bem sei. E quanto a Jon Snow, senhor? Perguntou Mestre Luvin. Catelyn retesou-se ao ouvir a menção ao nome. Ned sentiu a ira nela e afastou-se. Muitos homens eram pais de bastardos. Catelyn crescera com esse conhecimento. Não tinha sido surpresa para ela, no primeiro ano do casamento, saber que Ned fora pai de uma criança nascida de uma mulher qualquer, encontrada por acaso em campanha. Afinal de contas, tinha as necessidades de um homem, e os dois tinham passado aquele ano afastados, com Ned no sul, na guerra, enquanto ela permanecia em segurança no castelo do pai, em Correrio. Seus pensamentos iam mais para Robb, o bebê que amamentava, do que para o marido, que pouco conhecia. Qualquer consolo que ele encontrasse entre batalhas era-lhe indiferente, e se algum bebê vingasse, ela esperava que Ned assegurasse as necessidades da criança. Ele fez mais do que isso. Os Stark não eram como os outros homens. Ned trouxe o bastardo para casa consigo e chamou de filho para que todo o norte ouvisse. Quando as guerras enfim terminaram e Catelyn viajou para Winterfell, Jon e sua ama de leite já tinham estabelecido residência. O golpe foi profundo. Ned não falava da mãe, nenhuma palavra, mas um castelo não tem segredos, e Catelyn escutou suas aias repetirem histórias que tinham ouvido dos maridos soldados. Segredavam sobre Sir Arthur Dayne, a espada da manhã, o mais mortífero dos 7 cavaleiros da guarda real de Aerys, e sobre o modo como seu jovem senhor o tinha matado em combate singular. E contavam como Ned levara depois a espada de Sir Arthur à bela jovem irmã que o esperava num castelo chamado Tombastella, na costa do Mar do Verão. A senhora Shara Dayne, alta e de pele clara, com assombrosos olhos cor de violeta. Levara uma quinzena para reunir coragem, mas, por fim, uma noite na cama, Catelyn perguntara ao marido se aquilo era verdade, confrontando-o com a história. Fora a única vez em todos os anos passados juntos em que Ned a assustará. Nunca me pergunte sobre Jon, ele dissera, frio como gelo. É do meu sangue, e é tudo o que precisa saber.
E agora vou saber onde ouviu esse nome, minha senhora. Ela tinha jurado obedecer. Cumprir a promessa. E a partir daquele dia os segredos pararam, e o nome de Asharadaine nunca mais voltou a ser ouvido em Winterfell. Quem quer que tivesse sido a mãe de Jon, Ned devia tê-lo amado ferozmente, pois nada do que Catelyn dizia era capaz de convencê-lo a mandar o rapaz embora. Era a única coisa que nunca lhe perdoaria. Tinha acabado por amar o marido de todo o coração, mas nunca encontrar em seu lugar para amar Jon. Por Ned, poderia ter ignorado uma dúzia de bastardos, desde que fossem mantidos longe de sua vista. Jon nunca estava longe da vista, e à medida que crescia ficava mais parecido com o pai do que qualquer um dos filhos legítimos que lhe dera. De algum modo isso tornava as coisas piores. Jon tem de ir, ela dizia agora. Ele e Robb são próximos, disse Ned. Tive esperança. Ele não pode ficar aqui, disse Catelyn, interrompendo-o. É seu filho, não meu. Não o quero aqui. Ela sabia que era duro, mas não menos verdade por isso. Ned não faria bem algum ao rapaz deixando-o em Winterfell. O olhar que Ned lhe deitou foi de angústia. Sabe que não posso levá-lo para o sul. Não haverá lugar para ele na corte. Um rapaz com nome de bastardo, sabe o que dirão dele. Será posto de lado. Catelyn fortificou o coração contra o apelo mudo nos olhos do marido. Disse que seu amigo Robert foi pai de uma dúzia de bastardos. E nenhum deles foi algum dia visto na corte. Exclamou Ned. A Lannister assegurou-se disso. Como pode ser tão cruel, Catelyn? Ele não passa de um rapaz. Ele tinha a fúria no corpo. Poderia ter dito mais, e pior, mas Maestre Luwin intrometeu-se. Outra solução se apresenta, disse, com voz calma. O vosso irmão Benjen veio há alguns dias falar-me de Jon. Parece que o rapaz aspira a vestir negro. Ned pareceu chocado. Ele pediu para se juntar à patrulha da noite. Catelyn nada disse. Que Ned trabalhe sozinho a ideia em sua mente. Sua voz não seria agora bem-vinda. Mas de bom grado teria beijado Maestre naquele momento. Aquela era a solução perfeita. Benjen Stark era um irmão juramentado. Jon seria para ele um filho, o filho que nunca teria. E a seu tempo, o rapaz faria também o juramento. Não seria pai de filhos que poderiam um dia competir com os netos de Catelyn pela posse de Winterfell. Maestre Luwin disse. Existe grande honra no serviço na muralha, senhor. E mesmo um bastardo pode erguer-se a grande altura na patrulha da noite, refletiu Ned. Apesar disso, sua voz estava perturbada. Jon é tão novo. Se o tivesse pedido depois de ter se tornado homem feito, seria uma coisa, mas um rapaz de 14 anos, é um sacrifício duro, concordou Maestre Luwin. Mas estes são tempos duros, senhor. O caminho dele não é mais cruel que o vosso ou da vossa senhora. Catelyn pensou nos 3 filhos que teria de perder. Não foi fácil se manter em silêncio. Ned virou-lhes as costas para olhar pela janela, com o longo rosto silencioso e pensativo. Por fim, suspirou e voltou a virar-se. Muito bem, disse a Maestre Luwin. Suponho que é o melhor. Falarei com Benny. Quando devemos dizê-lo a Jon? Perguntou o mestre. Quando tiver de ser. Há que se fazer preparativos. Passará uma quinzena antes de estarmos prontos para partir. Prefiro deixar Jon usufruir destes últimos dias. O fim do verão já está próximo, e o da infância também. Quando o momento certo chegar, comunicarei a ele eu próprio. Arya. Os pontos de Arya estavam de novo tortos. Franziu a sobrancelha, desapontada, e olhou de relance para onde a irmã Sansa estava entre as outras moças. Os bordados de Sansa eram magníficos. Todos assim diziam. O trabalho de Sansa é tão belo como ela dissera uma vez Septa Mordânia senhora sua mãe. Ela tem mãos tão bonitas e delicadas. Quando a senhora Catelyn lhe perguntara por Arya, a Septa fungara. Arya tem as mãos de um ferreiro. Arya atravessou a sala com um olhar furtivo, com receio de que Septa Mordane pudesse ter lido seus pensamentos, mas hoje a Septa não lhe prestava atenção.
Estava sentada junto da princesa Myrcella, toda sorrisos e admiração. Não era frequente que a Septã fosse privilegiada com a instrução de uma princesa real nas artes femininas, como ela própria afirmara. Quando a rainha trouxera Myrcella, a Arya pareceu que os pontos de Myrcella também estavam um pouco tortos, mas ninguém o adivinharia pelo modo como a Septã Mordane tanto elogiava. Voltou a estudar o trabalho, procurando alguma maneira de salvá-lo, mas então suspirou e pousou a agulha. Olhou, carrancuda, para a irmã. Sansa tagarelava enquanto trabalhava, feliz. Beth Casey, a filha mais nova de Sor Roderick, estava sentada a seus pés, escutando cada palavra que ela dizia, e Jeyne Paul inclinava-se para lhe segredar qualquer coisa ao ouvido. "De que vocês falam?" perguntou Arya de súbito. Jeyne olhou-a com ar sobressaltado, e depois soltou um risinho. Sansa pareceu atrapalhada. Beth corou. Ninguém respondeu. "Digam-me", disse Arya. Jeyne olhou de relance para Septã Mordane, a fim de se assegurar de que não a ouviria. Myrcella disse então qualquer coisa, e a Septã riu como o resto das damas. "Estávamos falando do príncipe", disse Sansa, com a voz suave como um beijo. Arya sabia a que príncipe se referia. Joffrey, claro. O alto e bonito. Sansa pudera sentar-se a seu lado no banquete. Arya tivera que se sentar ao lado do pequeno e gordo. Naturalmente. "Joffrey gosta da sua irmã", segredou Jeyne, tão orgulhosa como se tivesse alguma coisa a ver com o assunto. Era filha do intendente de Winterfell e a melhor amiga de Sansa. "Disse-lhe que é muito bonita." "Vai casar com ela", disse a pequena Beth em tom sonhador, abraçando-se ao ar. "Depois Sansa será rainha de todo o reino." Sansa teve a delicadeza de corar, e corava lindamente. Fazia tudo lindamente, pensou Arya com um ressentimento surdo. Beth não devia inventar histórias, Sansa a censurou, afagando-lhe suavemente os cabelos para retirar a rispidez das palavras. Olhou para Arya. "Que pensa do príncipe Joff, irmã? E muito galante, não acha?" "Jon diz que parece uma moça", Arya respondeu. Sansa suspirou enquanto dava um pesponto. "Pobre Jon. Ele tem ciúmes porque é um bastardo." "Ele é nosso irmão", disse Arya, alto demais. Sua voz cortou o sossego da tarde na sala da torre. Septã Mordane ergueu os olhos. Tinha o rosto ossudo, olhos aguçados e uma fina boca sem lábios, feita para ser franzida. E agora assim estava. "Do que estão falando, crianças?" "De nosso meio-irmão", respondeu Sansa, suave e precisa. Sorriu para Septã. "Arya e eu estávamos observando como é agradável termos a princesa hoje conosco", disse. Septã Mordane acenou com a cabeça. "De fato. Uma grande honra para todas nós." A princesa Myrcella recebeu o cumprimento com um sorriso pouco firme. "Arya, por que você não está trabalhando?" perguntou a Septã. Pôs-se de pé, fazendo restolhar as saias engomadas ao atravessar a sala. "Deixe-me ver os seus pontos." Arya quis gritar. Era mesmo do feitio de Sansa atrair a atenção da Septã. "Aqui está", disse, entregando o trabalho. A Septã examinou o tecido. "Arya, disse. "Isto não serve. Isto não serve de modo nenhum." Todas estavam a olhá-la. Era demais. Sansa era demasiado bem educada para sorrir da desgraça da irmã, mas havia sorriso afetado de Jeyne no seu lugar. Até a princesa Myrcella parecia ter pena dela. Arya sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Saltou da cadeira e correu para a porta. Septã Mordane a chamou. "Arya, volte aqui. Nem mais um passo. A senhora vossa mãe saberá disto. E na frente da nossa princesa real. Envergonha-nos a todos." Arya parou a porta e voltou-se, mordendo o lábio. As lágrimas corriam-lhe agora pelo rosto. Conseguiu fazer uma pequena reverência rígida a Myrcella. "Com a vossa licença, minha senhora." Myrcella pestanejou e olhou para suas damas em busca de orientação. Mas onde faltava a segurança à princesa, não faltava a Septã Mordane. "Exatamente aonde pensa que vai, Arya?" quis saber a Septã. Arya lançou-lhe um olhar furioso.
Tenho de ir ferrar um cavalo, disse com doçura, obtendo uma breve satisfação da expressão chocada no rosto da Septã. Então rodopiou e saiu, correndo pelos degraus abaixo tão depressa quanto os pés a conseguiam levar. Não era justo. Sansa tinha tudo. Sansa era 2 anos mais velha. Talvez, quando Arya nasceu, já nada restava. Era frequente sentir-se assim. Sansa era capaz de costurar, dançar e cantar. Escrevia poesia. Sabia como vestir-se. Tocava harpa e sinos. O pior, era bela. Sansa recebera as belas maçãs do rosto altas da mãe e os espessos cabelos arruivados dos Tully. Arya saía ao senhor seu pai. Os cabelos eram de um castanho sem lustro, e o rosto, longo e solene. Jaime costumava chamá-la Arya cara de cavalo, e relinchava sempre que ela se aproximava. A única coisa que Arya fazia melhor que a irmã era andar a cavalo, e isso doía. Bem, andar a cavalo e gerir uma casa. Sansa nunca tivera grande cabeça para números. Se casasse com o príncipe Joff, Arya esperava, para o bem dele, que o príncipe tivesse um bom intendente. Nymeria estava à sua espera na casa de guarda que se erguia na base da escadaria, e pôs-se em pé de um salto assim que a viu. Arya sorriu. A cria de lobo a amava, mesmo se ninguém mais o fizesse. Iam juntas para todo lado, e Nymeria dormia no seu quarto, aos pés da cama. Se a mãe não o tivesse proibido, Arya teria levado de bom grado a loba para a sala de costura. Gostaria de ver então Septã Mordane queixar-se de seus pontos. Nymeria mordiscou-lhe a mão, ansiosa, enquanto Arya a desatava. O animal possuía olhos amarelos. Quando capturavam a luz do sol, cintilavam como 2 moedas de ouro. Arya dera-lhe o nome da rainha guerreira dos Roinares, que levara seu povo para atravessar o mar estreito. Também isso fora um grande escândalo. Sansa, naturalmente, chamara sua cria Labi. Arya fez uma careta e abraçou a lobinha com força. Nymeria lambeu-lhe a orelha e ela soltou um risinho. Àquela altura, Septã Mordane já teria por certo mandado uma mensagem à senhora sua mãe. Se fosse para o quarto, a encontrariam. Arya não queria ser encontrada. Teve uma ideia melhor. Os rapazes estavam treinando no pátio. Queria ver Robb atirar o galante príncipe Joffrey ao chão. Anda, sussurrou a Nymeria. Levantou-se e correu, com a loba a morder-lhe os calcanhares. Havia uma janela, na ponte coberta entre o armeiro e a torre grande, de onde se podia ver Robb do pátio. Foi para lá que se dirigiram. Chegaram, coradas e sem fôlego, e foram encontrar Jon sentado no parapeito, com um joelho languidamente erguido até o queixo. Observava a ação tão absorvido que pareceu não se dar conta da aproximação da irmã até que o lobo branco foi ao encontro delas. Nymeria aproximou-se em patas cautelosas. Fantasma, já maior que os companheiros de ninhada, farejou-a, deu-lhe uma dentada cuidadosa na orelha, e voltou a instalar-se. Jon deitou-lhe uma olhadela curiosa. Não devia estar trabalhando nos seus pontos, irmãzinha. Arya fez-lhe uma careta. Queria vê-los lutar. Ele sorriu. Então vem para cá. Arya trepou na janela e sentou-se ao lado do irmão, no meio de um coro de estrondos e grunhidos vindos do pátio, lá embaixo. Para sua desilusão, eram os rapazes mais novos que se exercitavam. Ben estava tão almofadado que parecia que tinha se afivelado a um colchão de penas, e Príncipe Tommen, que já era naturalmente rechonchudo, parecia definitivamente redondo. Fanfarronavam, ofegavam e atacavam-se um ao outro com espadas almofadadas de madeira, sob o olhar vigilante de Sor Rodrik Cassay, o mestre de armas, um robusto homem em forma de barril, com magníficas suíças brancas. Uma dúzia de espectadores, homens e rapazes, os encorajavam, e, entre todas, a voz de Robb era mais forte. Arya reconheceu Theon Greyjoy ao lado do irmão, de gibão negro ornamentado com a lula gigante dourada de sua casa, ostentando no rosto um ar de retorcido desprezo. Ambos os combatentes cambaleavam. Arya concluiu que já lutavam havia algum tempo. É um nadinha mais cansativo que o trabalho de agulhas, observou Jon. É um nadinha mais divertido que o trabalho de agulhas, Arya retorquiu.
Jon sorriu, esticou o braço e despenteou-lhe os cabelos. Arya corou. Sempre tinham sido próximos. Jon tinha o rosto do pai, tal como ela. Eram os únicos. Hor, Sansa, Bran e até o pequeno Rickon, todos saíram ao estule, com sorrisos fáceis e fogo nos cabelos. Quando pequena, Arya tivera medo de isso querer dizer que também ela fosse bastarda. Fora Jon que contara o medo, e fora ele quem a sossegara. "Por que não está no pátio?" perguntou-lhe Arya. Ele lhe deu um meio sorriso. "Não se permite a bastardos danificar jovens príncipes", disse. "Quaisquer hematomás que recebam no pátio de treinos devem provir de espadas legítimas." Arya sentiu-se envergonhada. Devia ter compreendido. Pela segunda vez naquele dia pensou que a vida não era justa. Observou o irmão mais novo bater em Tommen. "Podia sair-me tão bem como Bran", disse. "Ele tem só 7 anos, eu tenho 9. Jon olhou-a com toda a sua sabedoria de 14 anos. "Você é magra demais", disse. Pegou seu braço para apalpar o músculo. Então suspirou e abanou a cabeça. "Duvido até que conseguisse levantar uma espada, irmãzinha, quanto mais brandi-la." Arya recolheu o braço e lançou-lhe um olhar furioso. Jon voltou a despentear-lhe os cabelos. Observaram Bran e Tommen, que andavam em círculos ao redor um do outro. "Vê o príncipe Joffrey?" perguntou Jon. Ao primeiro relance não o tinha visto, mas quando voltou a olhar, descobriu-o atrás dos outros, à sombra do alto muro de pedra. Estava rodeado por homens que não reconheceu, jovens escudeiros com libras dos Lannister e dos Baratheon, todos eles estranhos. Havia entre eles alguns homens mais velhos, cavaleiros, presumiu. "Olhe o brasão de sua capa", sugeriu Jon. Arya olhou. Um escudo ornamentado tinha sido bordado na capa almofadada do príncipe. Não havia dúvida de que o bordado era magnífico. O brasão estava dividido ao meio. De um lado tinha o veado coroado da casa real, do outro, o leão de Lannister. "Os Lannister são orgulhosos", observou Jon. Seria de se pensar que a chancela real seria suficiente, mas não. Ele faz a casa da mãe igual em honra do rei. "A mulher também é importante", protestou Arya. Jon soltou um risinho. "Talvez devesse fazer o mesmo, irmãzinha. Casa Tully Stark no seu brasão. Um lobo com um peixe na boca." A ideia fez rir. Pareceria disparatado. Além disso, se uma moça não pode lutar, por que haveria de ter um brasão de armas? Jon encolheu os ombros. "As moças dão as armas, mas não as espadas. Aos bastardos dão as espadas, mas não as armas. Não fui eu que fiz as regras, irmãzinha." Ouviu-se um grito no pátio, embaixo. Príncipe Tommen rebolava na poeira, tentando sem sucesso pôr-se em pé. Todos aqueles almofadados faziam-no assemelhar-se a uma tartaruga virada de costas. Bran estava sobre ele, com a espada de madeira erguida, pronto a bater-lhe de novo assim que se levantasse. Os homens desataram a rir. "Basta!" gritou Sor Rodrik. Ofereceu a mão ao príncipe e o pôs de novo em pé. "Uma boa luta. Lev, Donis, ajudem-nos a tirar as armaduras." Olhou em volta. "Príncipe Joffrey, Hor, querem mais um assalto?" Hor, já suado de uma luta anterior, avançou com ardor. De bom grado, Joffrey saiu para o sol em resposta à chamada de Rodrik. Seus cabelos brilharam como ouro tecido. Parecia aborrecido. "Este é um jogo para crianças, Sor Rodrik." Theon Greyjoy soltou uma súbita gargalhada. "Vocês são crianças", disse, com ironia. "Robb pode ser uma criança", disse Joffrey. "Eu sou um príncipe. E já estou cansado de dar pancada nos Stark com uma espada de brincar." "Você levou mais pancada do que deu, Joff", disse Robb. "Será que tem medo?" Príncipe Joffrey olhou para ele. Estou apavorado", disse. "Você é tão mais velho." Alguns dos Lannister deram risada. Jon afastou os olhos da cena com um olhar carrancudo. "Joffrey é um verdadeiro merda", disse a Arya. Sor Rodrik puxou, pensativo, pelas suíças brancas. "O que sugere?" perguntou ao príncipe. "Aço vivo."
Feito, disparou Rob em resposta. Vai se arrepender. O mestre de armas pôs a mão no ombro de Rob, tentando acalmá-lo. Aço vivo é demasiado perigoso. Permitirei espadas de torneio, com gumes embotados. Joffrey não disse nada, mas um homem que era estranho à área, um cavaleiro alto com cabelos negros e cicatrizes de queimaduras no rosto, avançou para a frente do príncipe. Este é o seu príncipe. Quem é você para lhe dizer que não pode ter um gume na espada, Sor? Sou o mestre de armas de Winterfell, Clegane, e faria bem se não se esquecesse disto. Está aqui para treinar mulheres? Quis saber o homem queimado. Era musculoso como um touro. Treino cavaleiros, respondeu severamente Sor Rodrik. Eles terão o aço quando estiverem prontos. Quando tiverem idade. O homem queimado olhou para Rob. Que idade você tem, rapaz? 14 anos, disse Rob. Matei um homem aos 12. E pode ter certeza de que não foi com uma espada sem fio. Arya conseguia ver que Rob se irritava. Seu orgulho estava ferido. Virou-se para Sor Rodrik. Deixe-me fazê-lo. Posso vencê-lo. Então, vença-o com uma lâmina de torneio, respondeu Sor Rodrik. Joffrey encolheu os ombros. Venha ter comigo quando for mais velho, Stark. Se não já for velho demais, soaram gargalhadas vindas dos Lannister. As pragas de Robb ressoaram pelo pátio. Arya cobriu a boca, chocada. Theon Greyjoy agarrou o braço de Robb a fim de mantê-lo afastado do príncipe. Sor Rodrik coçou as suíças, consternado. Joffrey fingiu um bocejo e virou-se para o irmão mais novo. Venha, Tommen, disse. A hora da brincadeira terminou. Deixe as crianças com seus divertimentos. Aquilo provocou mais risos entre os Lannister, e mais pragas de Robb. O rosto de Sor Rodrik, por baixo do branco das suíças, estava vermelho como uma beterraba em fúria. Theon manteve Robb preso com mão de ferro até que os príncipes e sua comitiva se fossem em segurança. Jon observou-os partir, e Arya observou Jon. Seu rosto tinha ficado tão imóvel como a lagoa no coração do bosque sagrado. Por fim, ele desceu da janela. O espetáculo acabou, disse. Dobrou-se para coçar Fantasma atrás das orelhas. O lobo branco pôs-se em pé e esfregou-se contra ele. E melhor correr para o seu quarto, irmãzinha. Septa Mordane está sem dúvida à espreita. Quanto mais tempo ficar escondida, mais severa penitência. Ficará a cozer durante todo o inverno. Quando chegar o degelo da primavera, encontrarão seu corpo ainda com uma agulha bem presa entre os dedos congelados. Arya não achou graça. Detesto costura. Disse com paixão. Não é justo. Nada é justo, disse Jon. Voltou a despentear-lhe os cabelos e afastou-se, com Fantasma a caminhar em silêncio ao seu lado. Nymeria também começou a segui-los, mas depois parou e regressou quando viu que Arya não ia. Arya virou-se relutantemente na outra direção. Foi pior do que Jon pensara. Não era Septa Mordane quem a esperava no quarto. Eram Septa Mordane e sua mãe.